Bom dia com alegria. Esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegraremos, nós nos regozijaremos nesse dia maravilhoso. Mais um dia que Deus ele proporcionou para mim e para você, um presente de Deus, um presente que Deus ele entregou para mim e para você, que venha ser um dia maravilhoso para a sua vida, que venha ser um dia extraordinário para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós iniciamos mais um mês de maio. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia dos trabalhadores. E Deus ele colocou até numa live que eu ministrei, Deus ele falou no nosso coração, o meu coração, que nós somos os trabalhadores dos últimos dias. Você é o trabalhador dos últimos dias. Eu sou a trabalhadora do último dia. Que você possa se levantar nesse dia como verdadeiros trabalhadores. Trabalhadores de quem? Do reino. Porque nós somos somente o pedreiro da obra. Mas quem é o dono da obra? É o Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui nessa manhã como uma trabalhadora do reino, como uma pedreira da obra de Deus, para poder ministrar ao seu coração a palavra de Deus, para ministrar ao seu coração a palavra que pode transformar a sua vida, pode transformar a sua história, em nome do Senhor Jesus. Esse mês de maio, eu já profetizo sobre a sua vida, um mês de resposta do Senhor sobre a sua vida, um mês de frutos na sua vida, em nome do Senhor Jesus, um mês feliz, um mês alegre, um mês cheio de paz, cheio de milagres do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que você possa receber dos céus a resposta que tanto você almeja, que seja um mês de crescimento, que seja um mês de renovo na sua vida, que você possa experimentar verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nesse mês, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba as bênçãos do Senhor, que enriquece e com ela não acrescenta nenhuma dor sobre a sua vida esse mês, em nome do Senhor Jesus. Esse mês é o mês, vamos dizer, é o mês do amor, né? O amor de mãe, o amor de mãe e o amor de mãe, ele representa muito o amor do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A mãe, ela representa o Espírito Santo. E o pai, ele representa Deus. A mãe, ela representa o Espírito Santo. E os irmãos representa Jesus. Tem até um livro que fala sobre isso. Acho que o nome dele é Souza. Sobre isso. A representação, ela representa o Espírito Santo. Então, que esse mês de maio você possa receber instrução do Espírito Santo na sua vida, que você possa ser sensível ao Espírito Santo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje a live está poderosa, está falhando, mas Deus já deu a vitória em nome do Senhor Jesus. Então, que esse mês você possa ser sensível à voz do Espírito Santo e que você possa experimentar tudo aquilo que Deus ele tem para a sua vida, porque você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você é livre, você é filho. Você é livre. Muitos não sabem que são livres, mas você é livre em Jesus. Se você ainda se encontra preso, nas trevas, eu estou aqui para dizer para você, olha, a gaiola está aberta. Você é livre. Você é livre em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem uma vida verdadeira para você. Ele tem um caminho acertado para você. Então seja sensível e aprenda com Jesus todos os dias. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu estou aqui nessa manhã, nesse momento, para trazer uma palavra para você, para trazer uma direção para a sua vida, que eu venha ser boca de Deus aqui nesse momento, para trazer
a clareza que você precisa, porque é isso que eu peço para o Espírito Santo, que eu traga clareza para você, que eu traga clareza para vocês que estão me assistindo, que você tenha clareza, revelação do céu, porque é muito ruim vivermos no escuro, sem clareza das coisas, sem clareza daquilo que Deus ele tem para nós. Então que você possa receber clareza, revelação de Deus direto para o seu coração, que a sua mente verdadeiramente ela venha ser renovada nesse momento, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuação do nosso tema de ontem. Esse tema ele rende, esse tema ele é poderosíssimo. Eu quero ver se eu faço as lives um pouco mais curta, né, e mais que você possa absorver o entendimento da palavra, da direção de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre os hábitos, como mudar os nossos hábitos, como mudar os seus hábitos. Hoje nós vamos continuar com esse tema, como mudar os seus hábitos, parte 2. Hoje é a parte 2, em nome do Senhor Jesus. Ontem eu comecei a ministrar e falei, né, que para transformar os nossos hábitos, nós precisamos renovar a nossa mente. Para transformar os seus hábitos, precisa de ter uma mudança de mentalidade. Você precisa pensar diferente. Você precisa pensar para poder depois o que? Agir. Então você precisa mudar primeiro. Espera aí só um pouquinho, tá caindo aqui. Você precisa o quê? Mudar a sua mentalidade. Primeiro você muda a sua mente. Primeiro você pega o conhecimento, depois você vai para a prática. Para você renovar a sua mentalidade, para você mudar verdadeiramente os seus hábitos. Assim como eu disse em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ser renovados todo dia na nossa mentalidade. Para quê? Para que nós venhamos criar bons hábitos, para transformar, para provar mesmo verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se nós não renovarmos a nossa mente, se nós não buscarmos conhecimento daquilo que Deus ele diz ao nosso respeito, nós não vamos mudar os nossos hábitos. Porque aquilo que o homem imagina, assim é. Se você não pensa certo, você não vai agir certo. Se você pensar errado, os seus hábitos vão ser errados. Então, hoje nós vamos aprender mais sobre isso, em nome de Jesus. E hoje nós vamos ter estratégia, práticas, para poder a gente vencer os maus hábitos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória. Tá falhando. Mas amém. O seu novo começo, ele começa agora. Você vai começar hoje a ter bons hábitos, em nome do Senhor Jesus. Hoje você vai começar a ter bons hábitos. Você não precisa viver o do ontem. Você não precisa viver das velhas práticas, dos maus hábitos. Você pode começar hoje. Você pode começar agora, na verdade, com os bons hábitos. Assim como eu disse ontem, o hábito ele não é adquirido de um dia para o outro. Ele é o que? A persistência, a consistência, a perseverança. E fazer repetidamente até se tornar o que? Um hábito na nossa vida. Para criar um hábito, você precisa fazer várias e várias vezes, todos os dias. Por isso que sempre eu falo aqui, temos que fazer o que precisa ser feito todos os dias. Todos os dias você precisa ter uma vida de oração. Todos os dias você precisa ter uma vida de leitura da palavra.
Todos os dias você precisa ter, nós precisamos ter conexão com Deus. Todos os dias nós precisamos o que? Renovar a nossa mente. Isso é, todos os dias. E tem que ser, virar um hábito na nossa vida, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em Gálatas 5,16 diz assim, ó. Não é... Vamos lá, Gálatas 5. Vamos lá para o versículo. Gálatas 5. Eu não deixei aberto. Gálatas 5. Gálatas 5, 16 e 17 diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tem uma luta em nós, no nosso corpo. Tem uma luta em nós. O que é essa luta? É carne e o espírito. O espírito, ele quer fazer o que é certo. Ele já está pronto. Mas a carne, ela não quer fazer. A carne, ela não quer ter bons hábitos. Então, por isso que todos os dias você não vai querer orar. Todos os dias você não vai querer comer saudável. Todos os dias você não vai querer fazer exercício. Todos os dias você não vai querer fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque a carne, ela nunca vai querer. Por isso que é uma questão de decisão, assim como eu disse ontem, é uma questão de decisão. Eu decido fazer o que precisa ser feito. Eu não vou dar ouvido à minha carne. Ontem eu estava lendo o livro, eu até marquei no livro aqui que eu estava lendo ontem, né? Que o nome do livro é Separados para Deus. Quem puder ler, é um livro muito edificante, um livro muito abençoado, em nome de Jesus. E aqui, o autor do livro estava falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó. Quer ver? Eu vou ler para vocês. Em 1 Coríntios 9, não é 9 não está escrito, 9, 25, diz assim, eles os faz para alcançar uma coroa corruptível, nós porém, uma incorruptível. O que quer dizer aqui? O apóstolo Paulo fala que para servir, para fazer o que precisa ser feito, é como um atleta que corria uma boa corrida. Um atleta, para correr, ele precisa de uma vida disciplinada. A pessoa que faz uma modalidade, vamos dizer, ou seja no futebol, ou que seja numa corrida, ou que seja qualquer esporte, ele tem uma vida disciplinada. Ele tem uma vida, vamos dizer, que regrada, que ele precisa se manter para poder alcançar aquela recompensa. E ele exercita, ele come saudável, ele não bebe. Então, para cumprir, para ter um bom hábito, precisa ter uma disciplina. Porque a carne, ela não vai querer. Mas a carne, ela precisa o quê? Ela precisa ser não nosso chefe. Mas ela precisa ser o quê? Ela precisa ser serva. A sua carne, ela não pode ditar as regras para você. É você que governa sobre a sua carne. É você que tem que governar sobre a sua carne. E não ela governar sobre você. Então, para você adquirir um bom hábito, você tem que mortificar a carne. Não assim, eu não estou dizendo que você tem que fazer sacrifício, não tem que se mutilar. Não, que nós precisamos do nosso corpo. Nós precisamos do nosso corpo para andar. Mas é para o bem da nossa carne, do nosso corpo. É para o bem do nosso corpo. O atleta, ele faz o quê? Exercício, mas é para o bem do corpo dele. Porque senão ele não vai aguentar vencer, não vai conseguir vencer a corrida. Porque senão ele vai parar no meio do caminho.
É engraçado que isso também é a nossa vida com Deus. Se você não exercitar a fé, se você não criar músculos espirituais, você não vai conseguir chegar no final da corrida. E não quer dizer que é aquele que chega primeiro. Porque ali fala assim, ó, que chega primeiro ganha ganha um troféu. Ganha um troféu, que é o quê? Coisas materiais. Mas aqueles que correm a boa corrida. Corrida do quê? Do evangelho, a corrida da palavra de Deus, a corrida de andar por fé e não por vista. Aquele que anda por fé, ele vai ganhar uma coroa incorruptível, que ninguém pode tirar. Só é uma recompensa eterna. Então nós devemos correr, ter bons hábitos, para quê? Para não parar no meio do caminho. Criar bons músculos, criar músculo espirituais, criar hábitos principalmente espirituais. Hoje nós vemos filhos de Deus preguiçosos, não oram, não buscam a Deus, não leiam a Bíblia e culpa as pessoas por às vezes estar pregando errado, mas ela por si só não fiscaliza, não olha as escrituras, não olha a Bíblia. Mas é muito fácil apontar o dedo para o outro, ver os erros do outro. Assim como diz a palavra de Deus, que você olha o cisco que está no olho do seu irmão, mas não vê a trave que está no seu. Está na hora de você criar bons hábitos, tirar a trave dos seus olhos, fazer o que precisa ser feito, criar bons hábitos, criar os bons hábitos para a sua vida. Nós precisamos vencer a nossa carne todos os dias. Todos os dias eu preciso, é uma luta dentro de mim. É uma luta contra o bem e o mal. É uma luta entre a carne e o espírito. Porque às vezes eu não quero fazer determinada coisa, mas eu tenho que fazer o que precisa ser feito, porque tem que criar um hábito na minha vida. A minha carne, ela não pode me dominar. Coloca essa palavra no seu coração. Coloque essa palavra no seu coração. Isso aqui não está no meu roteiro, mas eu estou falando para você. O que? Que nós precisamos vencer a nossa carne. Assim como o apóstolo Paulo diz. Assim como o apóstolo Paulo diz. Devemos correr aqui, ó. Não sabeis vós que correm no estádio. Todos, na verdade, correm, mas um só é o prêmio. Correr de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de tudo ou se abstém, ele os faz para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, o que quer dizer? Quer dizer que nós corremos para uma recompensa eterna. Nós corremos para uma recompensa eterna. Você e eu, nós corremos para uma recompensa eterna. Devemos criar bons hábitos. Devemos nos exercitar. É tão forte que diz aí, ó. Porque ontem eu tinha falado e continuar sobre os hábitos. E ontem à noite eu li todos os livros, o Espírito Santo é tão maravilhoso, ministrou meu coração. Quantos filhos de Deus hoje não têm os bons hábitos? Não têm os bons hábitos. Aqui ó. Por que não tem os bons hábitos? Em 1 Coríntios 3,16, nós temos obrigação de quê? Obrigação de conservar o nosso corpo do melhor ordem possível. E está encarregado de mantê-lo santo, não o contaminado com hábitos impuros. Nós temos dever, nós filhos de Deus temos dever de manter o nosso corpo puro, de manter o nosso corpo incorruptível, nosso corpo tirar da nossa vida os hábitos impuros. Quantos filhos de Deus hoje têm hábitos impuros? Qual os hábitos impuros? Os hábitos impuros, primeira coisa. Quantos filhos de Deus têm sido aprisionados por esse hábito aqui, ó, glutonaria? Quantos filhos de Deus, quantas pessoas têm o mau hábito de comer até chegar na goela? Glutonaria.
Ah, mas sabe o que é? Eu sou cristão, eu só posso comer, eu não posso beber, então eu vou me patufar de comida. Glutonaria, isso é um hábito ruim. Você tem que comer o necessário para trazer nutriente para o seu corpo. Não comer igual uma leitoa, igual um leitão. Não. Glutonaria é um hábito impuro. Qualquer prática que contamine, que contamine o seu corpo, qualquer hábito, presta atenção, qualquer hábito que contamine o seu corpo, ele é impuro. Qualquer hábito que contamina o seu corpo, ele é impuro. Ele é impuro. Lembra do atleta? Ele não pode comer coisas que vai prejudicar o seu corpo. Mas o corpo, a carne, ela vai querer o gostosinho. Ela vai querer te proteger. Ela não vai querer fazer o que precisa ser feito. Mas você precisa resistir à carne e governar sobre a sua carne por bem dela. Se você viver uma vida sedentária, você vai morrer cedo. Se você não exercitar, se você não comer saudável, você não vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Devemos cumprir o nosso, ter o hábito que vem edificar com propósito. Assim como esse livro está dizendo aqui, o homem falou assim, olha para você ver, ele falou assim que Deus apareceu para ele numa visão, falou assim, olha, ele falou assim, você quer viver algo a mais de Deus? Deus falando para ele, você quer viver mais de Deus? Quer viver algo novo de Deus? E o Espírito Santo falou o coração dele, você tem que comer saudável. Você tem que abaixar o peso do seu corpo. Por quê? Porque ele estava obeso. Ele estava gordo. Se você quer levar a minha palavra, você precisa cuidar do seu corpo. Isso é para mim e para você. Se você quer viver mais, você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa comer saudável. Você precisa fazer exercício. Nós precisamos. Se você quer ter uma vida espiritual saudável, uma vida de relacionamento verdadeiramente com Deus, você precisa ser uma pessoa que ora, que busca a Deus, que conhece a palavra, que tem intimidade com o Espírito Santo, que é sensível ao Espírito Santo. E ninguém vai fazer isso para você. O pastor não vai fazer isso para você, o papa não vai fazer isso para você, o irmão que você acha ele santo não vai fazer isso para você. É você que tem que fazer. Os hábitos é para nós. E os hábitos bons que edifica, que você tem que fazer. Substitua os hábitos ruins pelos hábitos bons. Se cuide, se valorize, se ame. Se ame em nome de Jesus. Tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. O que quer dizer? Para você criar bons hábitos, você precisa guardar o seu coração. Porque é dele que procede a saída da vida. Se você não guarda o seu coração, se você vive uma vida cheia de mágoa, ressentimento, você não perdoa, você não vai criar bons hábitos. Porque a sua vida vai ser uma vida amargurada. Você vai ser uma vida que somente murmura, reclama da vida. Mas o Senhor, Ele te convida nesse dia a guardar o seu coração. Guarda o seu coração. Lembre-se, os hábitos, eles começam nos pensamentos. Ele começa no nosso pensamento, ele vem no nosso pensamento e isso cria o quê? Desejos. Tudo começa na sua mente. Os desejos pecaminosos começam aqui, na tentação, na mente. Depois eles vêm como desejos e aí o que você faz, o quê? E age. Vai para ação. Então cuidado com aquilo que você coloca no seu coração.
Cuidado com aquilo que vem na sua mente e você deixa descer para o seu coração. Tira a mágoa, tira o ressentimento. Em nome do Senhor Jesus. Vamos mudar os nossos hábitos com propósito? Primeira coisa, reconheça o hábito que precisa ser mudado. Primeira coisa que você tem que reconhecer, conheça em você. Qual o hábito hoje que você precisa mudar? Em Salmo 139, 23, 24 diz assim: sonda-me, ó Deus. Sonda, o Senhor, Ele sonda, Ele me conhece. Ele sabe o meu levantar, Ele sabe o meu deitar. Primeira coisa que você tem que fazer, peça para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, sonda a minha vida, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? E substitua esse mau hábito que você tem carregado até hoje. Substitua esse hábito com ações saudáveis. Ações saudáveis, seja no espiritual, seja no físico. Substitua hoje. Tenha uma vida saudável no físico, no espiritual. Às vezes você está aí com um hábito ruim espiritual, com a religiosidade no seu coração que não te larga, que você não larga, na verdade. Mas o Senhor, Ele te convida a você o quê? A largar. Substitua. Substitua com ações saudáveis para a sua vida, para o seu bem, em nome de Jesus. Troca a murmuração por declaração da palavra. Para de murmurar, pare de reclamar. Às vezes você já levanta o dia já reclamando da vida. Começa a agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor nas pequenas coisas. Às vezes você não tem aquilo que você ainda sonhou, mas agradeça o pouco que Deus ele já te deu hoje. Agradeça ao Senhor. Seja uma pessoa grata. Agradece. Tira a reclamação da sua vida hoje. De reclamar de coisa, reclama do marido, reclama do filho, reclama da casa, reclama. Isso vai trazer vida a você. Essa palavra tem poder de bênção, de maldição. Não reclame. Ah, mas você não sabe como é que tá a minha vida. Nem você sabe o que tem a minha. Todos nós passamos lutas e aflições. Mas o que vai mudar a sua colheita lá na frente é as suas palavras que você fala hoje, a semente que você planta hoje, as atitudes que você toma hoje. É isso que vai mudar a sua vida lá na frente. Você somente está colhendo aquilo que você plantou ontem. Está na hora de você plantar diferente. Crie novos hábitos saudáveis para a sua vida hoje. Você tem a saúde que você merece, sabia? O que você tem feito com seu corpo? Ontem, o que você fez? O que você comeu? O que você fez ontem? Você só está colhendo aquilo que você plantou ontem. Está na hora de você buscar um novo de Deus para a sua vida a partir de hoje. Crie bons hábitos, atitudes saudáveis para a sua vida. É corpo, alma e espírito, assim como Deus. Ele falou para esse homem do livro aqui que eu estou lendo. Ele falou bem forte no coração dele, falou assim, é corpo, alma e espírito. Tem pessoas que são espiritualmente fortes, mas a carne tá fraca. A carne domina ela. A carne tem sido o chefe dela. O corpo tem sido o chefe dela. Por quê? Porque não tem governado. Porque não tem tido atitudes repetidas para criar um hábito saudável na vida delas. Lembre-se, é corpo, alma e espírito. Você pode ser muito espiritual, mas se você não cuidar do seu corpinho maravilhoso, você não vai durar muito tempo nessa vida e não vai cumprir o propósito do Senhor de forma perfeita, assim como o Senhor, Ele já planejou para você. Já planejou para você. Às vezes você não cuida das suas emoções. É corpo, alma e espírito. Você não vigia naquilo que você vê, você não vigia naquilo que você ouve. Aí emocionalmente você está sempre abalada. Você se coloca como vítima. Você tem medo das coisas. Cuida das suas emoções também. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você fala.
Cuida das suas emoções. Cuida da sua alma, na verdade, porque as emoções é só uma faculdade da alma. Cuida. Em nome do Senhor Jesus. Troca os hábitos de murmuração por declarações da palavra. Faça. Dica para você, faça um devocional todas as manhãs. É um hábito bom para você. Faça o devocional todos os dias de manhã. Não precisa ser das minhas lives, não. Tem tanto devocionais aí, tem tanta Bíblia, tem tanto recurso para você. Você não vai ter tido como inocente quando Jesus voltar, não. Porque, gente, tem palavra para tudo quanto é lado. Tem a palavra de Deus para tudo enquanto é lado. Tem no Google, tem na Bíblia, tem na onde você quiser. Só basta você cavar para arranjar os verdadeiros tesouros que tem para sua vida. Tá tudo disponível para nós. Tá tudo disponível para nós. O que Deus ele quer? Que haja que não somente conhecimento, mas atitudes. Por isso que a fé sem obra ela é morta. Por quê? Porque tem que haver uma atitude. Tem que ver, tem que sair do lugar. Tem que criar um hábito na sua vida. Tem que trazer prazer para você. Tá tudo disponível para você. Tudo está disponível para nós. Só basta você cavar. Faça um devocional toda manhã. Tenha Deus como prioridade na sua vida. Você vai ver que a sua vida não vai ser a mesma. Nunca mais. Comece a ler um versículo por dia. Quanto tempo você não faz um jejum? Faz um jejum na semana. Quebra a sua carne. Assim como o apóstolo Paulo fala, eu esmurro meu corpo para que eu faça a vontade do Senhor. Até quando você vai deixar a sua carne te dominar? Você tem que ser o governante do seu corpo. Você tem que governar suas emoções. Você tem que governar os seus pensamentos. Você tem que governar suas atitudes. É você que governa todas as coisas. Lembre-se. Gênesis 1:26. Deus ele te deu o governo de tudo. Você é governante. Você dita as regras. Substitua esses maus hábitos hoje. Começa a fazer. Introduza bons hábitos. Em todas as áreas da sua vida. Nas áreas espiritual, na área física, na área emocional. Comece a agregar hoje hábitos bons para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Peça ajuda para o Espírito Santo. Eu não consigo, não consegue sozinha não. Esquece, você não consegue sozinha. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ele vai te conduzir, mas para isso você precisa ser sensível à voz dele. Faça um jejum. Faça devocional todos os dias até criar um hábito na sua vida. Faça um jejum. João 14:26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará em todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar. É o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Crie bons hábitos. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Nessa live, através dessa live. Se você não entendeu, volta no início, ouça. Depois eu vou levar lá para o YouTube. Eu vou tirar do Instagram. Vou levar lá para o YouTube. Coloca na velocidade 1,5 ou 2. E ouça. Ouça a palavra. Ela tem poder para libertar você. Crie bons hábitos. Lembre, você é um atleta. Você é um atleta. Nós somos um atleta. E um atleta, ele cuida do seu corpo. Ele cuida das suas emoções. É um atleta de Cristo. Você é um atleta de Cristo. Nós somos um atleta de Cristo. Nós precisamos andar com bons hábitos que vai edificar a nossa vida e nós poderemos ajudar outras pessoas. Se você é um cristão e você não domina sua corpo, sua alma, seu espírito, você é um cristão fracassado. Por quê? Porque o seu testemunho
Ele fala mais do que as suas palavras. As suas atitudes, os seus hábitos falam mais do que as suas palavras. Seja exemplo. Seja imitadores de Jesus. Assim que a palavra de Deus diz, olha, vocês meus imitadores, assim como eu fiz, vocês ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo de bons hábitos, hábitos saudáveis, hábitos que vai edificar e glorificar a Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Deus, Ele está mudando a rota da sua vida hoje. Receba clareza, Senhor. Cada passo que dá para a obediência, ela molda o seu amanhã. Cada passo que você dá em obediência a Deus, ela molda o seu amanhã. Coloca isso no seu coração. Coloca isso no seu coração. Depois você escreva aqui nos comentários: eu nasci para vencer. Fala: eu nasci para vencer. Se essa live ela fez sentido para você, compartilha. Compartilhe para aquela pessoa que está nos maus hábitos, que precisa de uma clareza de Deus para a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem caminho verdadeiro a não ser Jesus. Não tem vida verdadeira fora de Jesus. Não tem refrigério, não tem alegria fora de Jesus. Só em Jesus você encontra paz, amor, justiça, fidelidade, misericórdia, graça. Receba a graça do Senhor nesse dia. Receba a graça do Senhor, o favor do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Ele te ama com amor incondicional. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Conte com a ajuda do Espírito Santo. Ele é o teu ajudador. Ele é o teu consolador. Sem Ele você não consegue, mas com Ele você pode todas as coisas. Coloque isso no seu coração. Você pode, você consegue, você é capaz. Você é capaz. Tenha fé. Tenha fé no seu coração. Tenha fé no seu coração. Acredita em você. Acredita em você porque Deus, Ele acredita em você. Então acredita que você é capaz. Acredita que você consegue. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até amanhã. Em nome de